muito bom dia. Estamos começando mais um Zona Esportiva. O programa tem o apoio cultural de Posto Rota 11, o posto mais central da cidade. Também Walter Beltrame, o nome em materiais de construção. Maria Vaidosa, que veste os apresentadores do programa, Antônio Tessi e Eugênio Rosado. E o Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com tranquilidade. Você lá busca saúde e, acima de tudo, também a sua parceria, seu companheirismo. Estamos começando mais um programa. Hoje, nosso convidado, o Matheus Beltrame. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, brasileiro, bom dia. Frio, dia mais frio do ano, né, Matheus? É verdade. Como é que foi para levantar hoje, Matheus? A gente acaba acostumando, né? Eu prefiro o verão, mas acaba sendo um hábito, não adianta, né? Temos que enfrentar, né? Ossos do ofício. Faz parte. Mas é isso aí. Matheus, aí em andamento a competição lá no Planeta e houve uma folga esse final de semana, mas folga para o pessoal que pode jogar. Vocês tiverem atividade preparando toda a segunda etapa da competição, Matheus. É verdade, Tessis. Agora, no final de semana, a gente tem no sábado 2 jogos da segunda fase da terceira edição da Copa Santa Maria. Na verdade, eu já procuro, pessoalmente, fazer um planejamento prévio do que teremos pela frente, conversando, obviamente, com o meu sócio, o proprietário Guilherme Rui, lá do Planeta Bola, porque, afinal, ele que disponibiliza os horários para a gente. E a gente faz agora o final de semana com a segunda fase e depois já vai projetar aí a fase de quartas e final. Então, nós teremos agora, é bom que o pessoal entenda como funciona, né? Nós tivemos uma primeira fase em que 6 equipes classificaram diretamente para as quartas e final. Vamos lá. No grupo A, o primeiro colocado, Azar Futebol Clube, atual campeão da segunda edição da Copa Santa Maria de Futebol 7. No grupo B, The Blacks Futebol Clube. Ambas equipes alcançaram 9 pontos. A diferença no saldo para o The Blacks fez com que ele tivesse a melhor campanha da primeira fase. No grupo C, o Taboão Futebol Clube foi o primeiro colocado com 7 pontos. No grupo D, o 15 de Roquevac também com 7 pontos foi o primeiro colocado. E no grupo E, o Resenha Futebol Clube ficou em primeiro lugar com 8 pontos, somados 2 pontos de campeão do torneio início, mais os 6 pontos da fase de grupos numa chave de 3. Esses foram os 5 primeiros colocados de cada chave, A, B, C, D e E, classificados diretamente para as quartas de final. Além desses, uma equipe entre as segundas colocadas classificou diretamente para a fase de quartas de final. O Arcatec FC Joias, porque ficou com 7 pontos, que foi a equipe melhor segunda colocada entre todas as chaves da competição. As outras segundas colocadas, antes de poderem chegar às quartas de final, apenas 2 passarão por uma outra etapa eliminatória, a etapa da segunda fase. Como funciona? A equipe segunda melhor segunda colocada geral na primeira fase de todas as chaves veio do grupo B. O Vídea Real Clube de Futebol, com 6 pontos ganhos, vai jogar no sábado agora, no horário de 4 horas e 30 minutos, 16 horas e 30 minutos da tarde, contra a Associação Desportiva Confrades, que numa chave de 3 era provável que pudesse ficar com a pior colocação entre os segundos colocados, e foi o que aconteceu. A segunda melhor colocação da primeira fase, o oriunda do grupo E, a Associação Desportiva Confrades, com apenas 1 ponto ganho. Esse jogo está programado para as 16 horas e 30 minutos, 4 horas e 30 minutos da tarde. Já o outro jogo eliminatório da segunda fase envolverá a equipe terceira melhor segunda colocada geral na primeira fase, o Esporte Clube Osasar, que vai enfrentar a equipe quarta, o Esporte Clube Osasar, oriundo do grupo C. Já o quarto melhor segundo colocado que enfrentará o Esporte Clube Osasar é o Só Amigos Futebol Clube, oriundo do grupo A, ficou com a quarta segunda melhor colocação. Ambas equipes pontuaram em 6 pontos na primeira fase da competição, com 2 vitórias e 1 derrota. Este jogo está programado para as 5h30, ou seja, 17 horas e 30 minutos da tarde de sábado. Conhecendo esses 2 vencedores, nós partiremos aí no outro final de semana para as quartas de final. O vencedor do primeiro jogo, Vídea Real Clube de Futebol e Associação Desportiva Confrades, vai enfrentar na fase de quartas de final o primeiro colocado do grupo B, o The Blacks. Podemos ter o reencontro das duas equipes que já estiveram na mesma chave, o grupo B na primeira fase.
da Blacks e Vídea Real, por exemplo. Já no outro confronto, o vencedor do Esporte Clube Osasar e Só Amigos Futebol Clube vai enfrentar o primeiro colocado do grupo C, ou seja, o Tamoio Futebol Clube. Novamente poderíamos ter uma reedição de confronto da primeira fase, já que o Esporte Clube Osasar e o Tamoio estiveram na mesma chave, o grupo C. Algumas pessoas me questionaram sobre isso, mas foi uma simples coincidência, já que a gente determina os confrontos pela colocação da primeira fase. A gente não saberia quem seria o melhor primeiro ou segundo colocado e quem seriam os demais segundos colocados. Então, foi uma coincidência ter a possibilidade de haver uma reedição de confrontos da primeira fase, Vídea Real e The Blacks e Esporte Clube Osasar e Tamoio. Outros dois confrontos de quartas de final já estão definidos. Por quê? Porque eles envolvem o primeiro colocado do grupo A, Azar Futebol Clube, contra a equipe melhor segunda colocada geral, o Orgatec FC Joias. E o outro confronto de quartas de final, que está definido, é entre 15 de Rockenbach, primeiro colocado do grupo D, contra o primeiro colocado do grupo E, Resenha Futebol Clube. Ou seja, esses confrontos já estão definidos de quartas de final, eles aguardam os vencedores desses confrontos para definir os outros dois confrontos possíveis que eu denominei aqui, para que a gente possa determinar em reunião, num acerto com as equipes, a realização dos jogos de quartas de final. Programação: 2 jogos de quartas de final para o sábado e 2 para o domingo. Assim entende a direção do Planeta Bola que é o melhor a ser feito. Probabilidades de horários para a fase de quartas de final. Não é uma certeza, mas é uma probabilidade, porque eu andei conversando ontem com o Guilherme Rui. Para o sábado, manteriam-se os horários de 4h30 e 5h30, já que a maioria dos atletas não tem compromisso com o futebol de veteranos, salvo em alguns casos. No domingo, a situação é um pouco mais complicada. Mais de 60%, 70% dos atletas, ou até mais, jogam Copa do Brasil e Copa dos Campeões. Campeonatos da cidade ou até em outros municípios, certo? Por isso, temos a possibilidade de estar realizando a fase quartas de final com jogos no domingo às 6h30 e 7h30. Por que 6h30 e 7h30? Porque os jogos da Copa do Brasil e dos Campeões estão marcados sempre o primeiro horário 1h30, o segundo 13h30. Até às 6 os jogos já terminam, então dá a possibilidade do pessoal sair dos jogos do amador, para aqueles que forem jogar às 13h30, por exemplo, e migrarem para os jogos do futebol 7, aqueles que têm dupla jornada no domingo, certo? Detalhe: como o Resenha Futebol Clube é a equipe que tem maior concentração de atletas jogando a Série Ouro de futsal, já que 90% do seu elenco representa a União Independente, um confronto já praticamente está acertado para domingo, entre 15 de Rockenbach e Resenha Futebol Clube. Por quê? Porque o 15 de Rockenbach tem apenas um atleta, se não me falha a memória, que está atuando no futebol amador. Os demais não jogam. São atletas, ou que foram atletas profissionais, como o Matheus Prestes e o Chiquinho, ou atletas oriundos do futsal, que estão jogando, por exemplo, a Liga de Futsal Santamarense. Portanto, acredito eu que não haverá problema para que esse jogo fique para o domingo. Já as outras equipes, certamente, a maioria delas terá preferência por jogar no sábado. Mas, ofertando uma outra possibilidade de horário, fica mais fácil para que as equipes possam, algum dos confrontos definidos, ficar para o domingo. Pelo menos eu tenho uma visão de que o Resenha e o 15 de Rockenbach poderiam jogar no primeiro horário às 6h30 do domingo, ficando o outro jogo para as 7h30, facilitando ainda mais para aquelas equipes que têm atletas do futebol amador que poderiam ter pelo menos 1h, 1h30 de descanso para poder jogar no futebol 7, já que também são jogos decisivos. Mas isso é apenas algo que foi conversado entre eu, Matheus Beltrame e o Guilherme Rui, sócio proprietário do Planeta, algo que certamente será levado ao conhecimento das equipes numa reunião e ao próprio conhecimento do Panis já no sábado, porque eu falei com ele ontem à tarde, e aí à noite que eu conversei com o Guilherme e ficou encaminhada essa questão de horários. Pode haver alguma alteração em função do horário fixo? Pode, até mesmo no domingo. Mas, pelo menos foi o que eu conversei com ele, e nós estamos tentando
facilitar a vida daquelas pessoas que jogam futebol amador. Até foi um questionamento dele, mas o pessoal não prefere jogar mais cedo? Eu digo, não, domingo pelo contrário. Quanto mais tarde for o jogo, melhor. Claro, não sendo muito tarde da noite, sendo à tardinha. A noitinha agora esfria de tarde, esfria de noite, esfria de manhã, então não vai mudar muita coisa no consumo do público lá dentro. Então a gente quer convidar as pessoas que estão nos acompanhando aqui na TV Santa Maria mais uma vez, para prestigiarem os jogos do sábado. Aqueles que jogaram veterano mais cedo podem sair lá, e mesmo aqueles que jogam, por exemplo, 13h30, dá tempo de chegar e acompanhar o jogo das 5h30. São jogos bem interessantes, são equipes bem qualificadas. Eu acredito que todas as equipes que irão disputar essa segunda fase têm condições de buscar uma vaga nas quartas de final. A gente sabe que tem aquelas teoricamente favoritas por terem tido melhor campanha da primeira fase, algumas que até já se defrontaram em amistosos no próprio planeta, mas o jogo do futebol 7 às vezes nos reserva algumas surpresas, né? Alguma equipe mais determinada dentro da quadra, uma hora em posição tática e técnica, pode levar a melhor nos confrontos. São confrontos interessantes, nós temos alguns personagens, inclusive, a serem mencionados para esses confrontos, só para o telespectador ter uma ideia. Da equipe do Esporte Clube Osasar, por exemplo, nós temos Rafael Viana, ex-atleta profissional, que deve estar em quadra no sábado, já que é um jogo decisivo. Apesar da equipe do Esporte Clube Osasar ter perdido o atleta conhecido como Bina, agora me fugiu o nome do atleta, se não me engano é Carlos Adriano, né? Um atleta que acabou sendo suspenso no último jogo, um cartão vermelho. Na verdade, foi uma jogada em que ele se desentendeu com o atleta do Largados Esporte Clube. Poderia a arbitragem ter dado apenas um amarelo, mas o Lemos optou por expulsar os dois atletas. Uma equipe que vai estar desfalcada de seu goleador, a equipe do Esporte Clube Osasar, mas terá aí um nome importante como Rafael Viana, que eu acredito que possa fazer alguma diferença. Nós temos também, por exemplo, no seu adversário, a Associação Esportiva Confrades, um atleta bastante conhecido no futebol amador em Santa Maria, que é o Solis, filho do nosso amigo Paraná, né? Que é um dos atletas diferenciados dessa equipe. E tem um outro atleta, o Everson, que é um atleta interessante. Eu nunca tinha visto ele jogar futebol amador, porque ele não costuma, ele joga mais futebol 7. Ele é um canhoto que finaliza muito bem, tem um bom drible, é um atleta que pode também ser um atleta importante nesse jogo. Já nos jogos, já no outro, esses são dois personagens, né, de jogos diferentes. O Confrades, que vai jogar com o Vídea Real Futebol Clube, e tem esses seus quadros atletas como o Igor, conhecido como B, e o Daniel Rodrigues, são atletas conhecidos do nosso futebol amador. Temos também no Só Amigos, por exemplo, que vai enfrentar a equipe do Esporte Clube Osasar, atletas como o Guilherme Escobar, que já disputou futsal pela UFSM, série bronze, o próprio Fábio Escobar, que hoje disputa o sub-20 pela UFSM, atletas como Morelli, Darzoni, o Vinícius Pilar, que é filho do Darzoni, inclusive atleta dessa equipe, o Alexandre, que é um atleta que jogou esse semestre pelo Paineira, né? A equipe acabou sendo eliminada por indisciplina nos veteranos, que é pai do Guilherme e do Fábio, então são confrontos bem interessantes que reúnem aí bons personagens para essa segunda fase da competição. Nós vamos para o intervalo, Matheus, e voltamos ainda conversando a respeito da competição e mais alguns assuntos que a gente quer ter a tua ideia a respeito aqui. Voltamos já já. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar?
É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Isso aí, estamos retornando com o nosso Zona Esportiva de hoje. Lembrando sempre que os apoios culturais são de Walter Beltrame, mencionou em materiais de construção. Posto Rota 11, o posto mais central da cidade. Maria Vaidosa está aí com a sua coleção Outono e Inverno à disposição para você. E também Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com alegria e principalmente com bom companheirismo. Matheus está aqui com a gente, ainda complementando os assuntos, né, da competição de futebol 7, Matheus. Toda essa mecânica que tu explicava no nosso bloco anterior aí, se faz necessária, é bom que o nosso ouvinte entenda, não é para acertar para um ou para outra equipe, mas é para que a qualidade técnica das equipes não caia e estejam completos, né? Então você faz toda essa ginástica. Aliás, eu acho que você foi perfeito na leitura daquilo que eu abordei no bloco anterior, porque na verdade isso é o que eu penso. Às vezes as pessoas que militam numa competição acham que no montar de um carnê de jogos tu está favorecendo a OIB. Não, tu está favorecendo a qualidade do produto. Eu penso sempre no produto final. E acho que o produto final até agora, do que a gente tem visto, tem sido muito bom, com muita qualidade. E aí eu tenho pelo menos uma ideia, e é algo que eu sempre penso sobre isso, e tenho conseguido levar isso adiante, graças a Deus, porque às vezes, e eu não estou dizendo que isso seja um equívoco, mas às vezes o panismo, pela experiência que tem outras pessoas, gostam que as coisas sejam definidas tudo muito rápido. Já defini segunda fase, defini quarta, não, um pouquinho. Vamos pensar na qualidade do produto e a partir de agora decidir fase a fase, certo? Que eu acho que tu decidindo fase a fase e tendo esse diálogo com as equipes que são parte importante desse processo de realização da competição, eu acho que a gente só tem a elevar o nível da competição e é o que tem acontecido até agora. Para o telespectador ter uma ideia, nenhum caso precisou ser encaminhado à junta disciplinar, não tivemos nenhum caso de agressão mais grave que levasse à punição de atleta a mais de um jogo. Todas as punições por cartão vermelho que ocorreram foram de apenas uma partida, como é o caso do atleta esse, Carlos Adriano Bina, que vai perder aí o jogo da segunda fase pela equipe do Esporte Clube Azazar. Ou seja, a competição tem transcorrido da melhor maneira possível, discussões sobre interpretação de regra e reclamações sobre arbitragem, elas são normais, mas dentro do possível a arbitragem formada especialmente pelo Luiz Carlos Lemos e pelo Gerson, contando com o auxílio seguido do Nenê, às vezes do Rudinei ou do Davi, tem controlado o jogo da maneira possível e feito com que as partidas tenham terminado com êxito. A coordenação está presente sempre nos eventos, seja eu, seja o Panis, ou seja um dos auxiliares da coordenação, que também é o Naninho, que tem contribuído muito para que a gente possa estar a par de tudo o que está acontecendo. E a gente sempre procura também, dentro do possível, estar na página da Liga Santamanense de Futebol 7, no Facebook, atualizando todas as informações possíveis. Eu ainda estou devendo algumas fotos que devo publicar até amanhã, fotos, e a gente sempre procura tirar de torcida e dos jogos. E com um detalhe, nesse final de semana, nós iniciaremos as nossas transmissões esportivas dos jogos. É uma parceria que eu já estabeleço desde a primeira edição da Copa Santa Maria de Futebol 7 com o amigo Gilberto Ferreira, lá da Faxinal, que o Tesses e alguns telespectadores conhecem muito bem. Trabalha lá na Rede Alura de Comunicação, o amigo Melão, né? E que estará com a sua Web TV Extra nos auxiliando nessa transmissão via internet dos dois jogos de sábado. Tanto das 4h30 quanto das 5h30 nós teremos a transmissão pela página do Planeta Bola e pela página da Liga Santamanense de Futebol 7 e também pela plataforma do YouTube, da Web TV Extra com o amigo Gilberto Ferreira. O Rogério Rosado, companheiro aqui da TV Santa Maria, estará narrando a partida. Eu estarei fazendo a reportagem. Estamos em busca ainda de algum convidado que tenha acompanhado os jogos para
fazer alguns comentários, né, contribuir com a nossa transmissão. Caso contrário, a gente mesmo faz o trabalho de reportagem, comentários e contribui aí juntamente com o GER para que a gente possa levar um produto diferenciado aos nossos espectadores aí da internet que possam acompanhar essas partidas, principalmente para aqueles que moram de repente em algum outro município ou que não têm a possibilidade de estar presentes no local, para que a gente possa despertar e aguçar mais a curiosidade das pessoas sobre o crescimento do esporte que é o futebol 7. Legal. Matheus, então, os jogos então, que vão acontecendo nesse final de semana, como você já explicou, vão então indicar as outras que vão participar da próxima fase. E lembrando sempre que a Casa Brasil Pizzas, do amigo Marcelo, inclusive eu estou reformando seu layout essa semana para os seus clientes ali na Tomazete, ele estará oferecendo mais uma vez um prêmio de desconto na pizza gigante em 20% para o melhor jogador de cada uma das partidas da segunda fase da competição. Gilberto, um abraço para o Gilberto. Eu estou devendo até uma visita lá. Eu sempre fui cliente, ultimamente até que não tenho entrado em contato, tenho ficado muito fim de semana aqui na cidade, mas sempre no final de semana eu pegava uma pizza bem gostosa, a pizza lá da Casa Brasil. Mas um abraço aí para o Gilberto. Matheus, uma outra pergunta que eu queria fazer para ti, antes de nós encerrarmos o assunto sobre o futebol 7, dar uma pausa no futebol 7. Hoje nós temos seleção brasileira. Como é que tu está acompanhando esse trabalho? Como é que tu está acompanhando a campanha da seleção brasileira nessa Copa América? Eu tenho uma visão, e é uma visão, eu acho que muitas pessoas têm, sobre o trabalho da Comissão Técnica do Brasil. Ela é uma comissão técnica que ela não é muito ousada, não, ela é pragmática. O trabalho do Tite me lembra muito o trabalho do Parreira, guardadas as devidas proporções, que era um técnico muito pragmático. Depois o Zagallo seguiu essa linha também, depois que assumiu o lugar do Parreira, e eu digo mais nos tempos modernos do que nos áureos tempos em que o Zagallo era treinador da seleção brasileira. Um treinador que ousou, na minha opinião, apenas no último jogo, e deu resultado à ousadia. A mudança dele deu certo. Agora nós teremos Arthur de primeiro volante e Alain de segundo, porque não teremos a presença do Casemiro, que mais uma vez um jogo decisivo está suspenso, né? Mas eu acredito que a seleção brasileira não deva, assim, ter grandes dificuldades. É de se respeitar o histórico do Paraguai, que eliminou o Brasil nas 2 últimas edições da Copa América. Nos pênaltis, né? Nos pênaltis. Mas é importante salientar o seguinte: o Paraguai tem um treinador de uma outra filosofia, na minha opinião. Ele não é necessariamente o criador da filosofia de treinadores antigos que consagraram o Paraguai um forte sistema defensivo. O Paraguai tem alguns bons defensores, tem. Não da época do Gabá e de outros que o Paraguai já teve. Tem um treinador que recentemente estava na Espanha, treinando o Atlético de Bilbao, que é o Eduardo Berriço, conhecido como Toto Berriço, e é um treinador que mostrou que é um treinador que em determinados momentos gosta que a equipe vá para cima, e a equipe do Paraguai é um pouco mais vulnerável que a equipe de 98, que para mim é a equipe mais renomada que o Paraguai já teve. Então acho que o Brasil tem plenas condições de ganhar o jogo. Acho que o Paraguai vai vir mais precavido, vai vir mais retrancado. O Paraguai, que por sua vez perdeu a oportunidade de vencer o Catar na primeira fase, enquanto a Argentina, quando o treinador resolveu tirar o melhor jogador da equipe, que é o Miguel Almirón, do Newcastle da Inglaterra, que se destacou no Atlanta United na Major League Soccer, acabou o Paraguai também perdendo um pênalti a chance de ganhar. Então acho que o Brasil é franco favorito para o jogo. O Paraguai classificou com apenas 2 pontos e não vejo problemas da seleção brasileira em classificar. Agora é claro que todos querem atuação, desempenho e vitória. Não dá para garantir que o Brasil vai vencer no tempo normal, né? Poderíamos precisar das penalidades. Mas apesar do Paraguai ter sido o batuca nas últimas edições, acho que essa seleção paraguaia é inferior às anteriores e acho que o Brasil vive um momento bom e acho que embalado aí por uma grande goleada sobre o Peru, o Brasil pode aí buscar uma tranquila classificação à fase semifinal da competição. Há quem aposte, né? Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai. Acho que não fugiria desses prognósticos, mas eu acho que é bom respeitar. E é bom que as pessoas entendam o trabalho que está sendo realizado pelo treinador da Venezuela, Rafael Dudamel, né? Um povo que tem sofrido tanto e que a sua seleção tem dado um pouco de autoestima e que não empatou com o Brasil, porque o Brasil necessariamente jogou mal. A Venezuela soube fazer a leitura de jogo. Se o Paraguai souber fazer uma leitura de jogo, pode criar algum problema. Agora o Brasil realmente tem mostrado, principalmente através do Everton e de alguns outros jogadores ali do sistema ofensivo, que podem ser personagens diferenciados para um jogo como esse. Isso aí. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para ti, que tu tens acompanhado bastante, a competição de veteranos. Está na reta final, temos as finais todas agora no mês de julho, né? Como é que tu está vendo esse primeiro semestre dos veteranos ainda? Houve algum avanço?
Ou tu acha que ainda a coisa está lenta em termos de desenvolvimento? Olha, eu gosto sempre de frisar que o trabalho da direção da FOVES, através do Ayrton e do Maison, tem sido um trabalho realmente muito bacana e eles têm dado uma grande oportunidade, não que o perigo não desse, mas eu acho que fortaleceu-se o diálogo. Isso eu acho que é muito importante, a troca de ideias, a troca de informações. Acho sempre importante valorizar as competições que estão em andamento, na verdade é uma competição, mas as categorias que estão em andamento, acho que todas as suas categorias têm altos e baixos. Lamentamos que na categoria 35 tem aumentado alguns problemas extra-campo e dentro do campo. Tivemos um problema recente agora também na categoria 40 anos, envolvendo aí personagens e locomotivadores, São Lourenço Supertex. Acho que nada que a junta disciplinar através do Miguel, que tem feito um grande trabalho, Miguel Ur, assumindo o lugar do Chico Lencina, possa resolver. E acredito que as demais categorias, 45, 50, 55, 60, 65, têm transcorrido normalmente. A gente lamenta que a categoria 60 anos tenha ficado tão pouco prestigiada nesse semestre, em tão poucas equipes, né? Apenas 6 equipes para classificar em 4. Mas a gente entende aí que a categoria 60 vai para a sua fase semifinal agora, com 4 grandes equipes. A PUSB Chavantes, Dores e 2 de novembro, num patamar um pouco acima, na minha opinião, da quarta colocada que classificou aqui a equipe da Sulquisme, justamente por ter alguns atletas como o meio-campo Serginho, que há bastante tempo estão lesionados, mas acho que na hora H as surpresas podem acontecer e nós teremos, sem dúvida alguma, 2 grandes jogos entre Dores e a Sulquisme em 2 confrontos, em 2 de novembro e a equipe do Apus Chavantes. E no 65, acho que dos últimos anos é a competição mais equilibrada. Só para dar um detalhe do equilíbrio. Nós temos hoje a Biomédica na liderança, com 21 pontos somando primeira e segunda fase. Temos Figueira e a PUS e a SUS com 19. Caso, por exemplo, a PUS e a SUS vençam o aliado, no confronto agora de sábado, e a Biomédica empate com 2 de novembro e classificando, as duas equipes terminarão com 22 pontos. Só que a PUS e a SUS terá 7 vitórias e a Biomédica 6, ou seja, haverá uma inversão daquela que tem a vantagem, mostrando o equilíbrio que está a categoria aí, entre as equipes que participam. Apenas a equipe do Central Sul e Nós, que acabou levando 10-1 no jogo do Gauchão, que se mostrou mais frágil e um pouco menos organizada, e a Ferroviária, que infelizmente acabou com 7 pontos na primeira fase, já veio o 4 da Figueira, ficou aquém, mas as demais acho que tem chance até de brigar pelo título. Todas as outras equipes, a PUSMI, a SUSMI, Biomédica, 2 de novembro, Figueira e o próprio Gauchão. Legal. Para encerrarmos, Matheus, faz o chamamento de novo aí para o pessoal. Este final de semana, Planeta Bola. Planeta Bola, entrada gratuita. 4h30 da tarde, o primeiro jogo da segunda fase da terceira edição da Copa Santa Maria. Entre Vídea Real, Clube de Futebol e Associação Desportiva Confrades. E às 5h30 da tarde, o segundo jogo, Esporte Clube Azazares, São Amigos Futebol Clube. Todos os planetas, sábado, jogos a partir das 4h30 da tarde. E aquele pastelzinho gostoso? Ah, o pastel espetacular, cerveja, chopp. A gente tem vendido alguns chopps de alta qualidade. Vai estar quente no fim de semana, né? Vai melhorar bastante. Amanhã vai a 26 graus. E um detalhe, mesmo que chova sábado, não sendo uma chuva intensa, jogos estão confirmados normalmente. Mas não tem chuva programada, é sexta, de noite, algumas pancadas em locais isolados do estado, vai a 26 graus e sábado havia quase 30. Ah, que maravilha. Haja organismo, né? É verdade. Haja organismo, final de semana com calor de novo. Então tá bem, Matheus. Muito obrigado, grande abraço. Valeu, um grande abraço. E sucesso final de semana aí. Com certeza, semana que vem estaremos aqui já para projetarmos a fase quartas de final. Estamos encerrando mais um Zona Esportiva, deixando um abraço a todos, convite para mais estarem de novo com a gente neste mesmo horário. Grande abraço, até amanhã.